1918. O fim da Primeira Guerra Mundial estava próximo. Os aliados odiavam as metralhadoras alemãs pela cadência de tiro absurda, mas os alemães temiam algo muito mais destrutivo. Eles temiam o poder bruto da M2 Browning e seu cartucho calibre .50. Por que os alemães tinham tanto medo dessa arma? A resposta é simples. Ela não foi apelidada de picador de carne por acaso. O efeito do impacto no corpo humano era devastador. No quadro, observa-se. O projétil atravessa blindagens leves como se fossem papel. À primeira vista, parece uma metralhadora comum. Mas na prática, é um canhão automático de mão. A origem dessa arma é sombria. Durante a Grande Guerra, percebeu-se que as metralhadoras padrão eram insuficientes. Elas usavam a mesma munição dos rifles de infantaria. Quando os primeiros aviões blindados e tanques surgiram no campo de batalha, o cenário mudou. A infantaria precisava de algo com um impacto muito mais pesado. O general John Pershing fez uma exigência específica. Ele queria uma metralhadora capaz de destruir essas novas ameaças. As armas de calibre .30 não davam conta do recado. O pedido chegou à mesa de John Browning, o projetista de armas mais famoso da América. Os requisitos eram claros. A nova arma deveria disparar um projétil de meia polegada. A velocidade deveria ultrapassar 820 metros por segundo. Isso era um salto tecnológico imenso para a época. Browning não começou do zero. Ele pegou o design da sua M1917 resfriada à água e escalou o projeto. Ele aumentou cada peça, cada mola e cada engrenagem. O objetivo era suportar a pressão de um cartucho massivo. O cartucho também foi uma evolução. Ele era uma versão ampliada do .3006. O comando militar exigiu que ele não tivesse aro na base para garantir uma alimentação suave. Houve uma inspiração técnica direta. O cartucho alemão de 13,2 mm usado em rifles antitanque capturados. O resultado foi uma munição capaz de perfurar aço e desintegrar alvos orgânicos. A produção começou em ritmo acelerado, mas isso era apenas o começo de sua trajetória nos campos de batalha. O mundo estava prestes a ver do que o novo calibre era capaz. 2 de julho de 1921. Foi nesta data que o mundo conheceu o calibre .50 BMG, ou 12,7 por 99 mm. Naquele momento, os projetistas não sabiam, mas eles tinham acabado de criar um dos cartuchos mais letais da história das guerras. Por que essa munição se tornou um padrão global? A resposta não estava no tamanho, mas na força bruta. O primeiro protótipo surgiu como a metralhadora M1921. Era uma arma pesada, com resfriamento à água, desenhada especificamente para abater aeronaves. À primeira vista, uma arma revolucionária, mas na prática, um pesadelo logístico. O teste de campo inicial foi um fracasso para a infantaria. A versão com resfriamento à água pesava 54 quilos. O modelo a ar era mais leve, com 38 quilos. Porém, o tripé adicionava outros 20 quilos à conta. O conjunto completo chegava a 77 quilos, sem contar as caixas de munição pesada. Era impossível para um soldado carregar isso no campo de batalha. No vídeo, nota-se o problema. O recuo era violento demais. A precisão em disparos contínuos era quase inexistente. Aviões pequenos não suportavam o peso. Blindados leves tinham torres minúsculas onde a arma não cabia, pois ela só aceitava munição pelo lado esquerdo. O destino parecia traçado. A M1921 seria apenas uma peça de defesa costeira esquecida. Mas isso era apenas o começo. John Browning morreu em 1926, mas seu projeto não morreu com ele. Engenheiros modificaram os componentes internos. Criaram um sistema onde o soldado podia trocar a alimentação da direita para a esquerda em segundos. Desenvolveram um receptor universal. Nele, era possível montar 3 tipos de canos: refrigerado a água, pesado a ar ou um modelo leve para a aviação. O conceito finalmente funcionou. Com esses ajustes, a arma recebeu uma nova designação: Metralhadora M2 Browning. Enquanto isso, outras nações faziam escolhas diferentes. Alemanha e Japão investiam em canhões de 20 ou 30 milímetros. Os americanos decidiram arriscar.
Eles acreditavam que a alta velocidade e a versatilidade do calibre .50 seriam suficientes. Eles mantiveram a produção em massa. Não havia margem para erro. O teste definitivo veio com o início do conflito global. A M2 não foi apenas eficiente, ela se tornou uma lenda entre as tropas. Os soldados a batizaram de Ma-Deuce. O que significa esse nome? O termo vem da junção de Mother e Deuce, o número 2, algo como a mãe das metralhadoras. O apelido não era exagero. A arma dominou os céus, os mares e os campos da Europa e do Pacífico. Assim começou a era do .50. 1939. A Segunda Guerra Mundial explode e os Estados Unidos já possuem uma arma onipresente, a metralhadora M2 Browning. Ela não estava apenas nas trincheiras, ela estava em todo lugar. Aviões, navios, jipes e tanques carregavam o calibre .50. Por que a M2 se tornou o padrão absoluto? A resposta é simples. Ela destruía quase qualquer alvo que aparecesse no campo de batalha. Mas o poder vinha com ajustes técnicos específicos para cada missão. No início, o foco total foi a aviação. Para os céus, a M2 recebeu canos mais leves e uma cadência de tiro acelerada. O ritmo subiu de 500 para 1.200 tiros por minuto. É uma velocidade comparável à temida MG-42 alemã. Na filmagem da época, nota-se, o disparo é um rastro contínuo de fogo. O objetivo era criar uma janela de destruição imediata. Em combates aéreos, o alvo desaparece em segundos. Era preciso saturar o ar com chumbo instantaneamente. À primeira vista, uma metralhadora comum, mas na prática, uma bateria de artilharia móvel. Os números eram absurdos. O bombardeiro B-17 Flying Fortress carregava 13 metralhadoras M2. Elas ficavam em torres duplas para repelir caças inimigos. O caça P-47 Thunderbolt levava 8 unidades, 4 em cada asa. Mas nada superava o Douglas A-26 Invader. Ele carregava 18 metralhadoras M2. Eram 8 no nariz, 4 em cada asa e 2 na torre. O som desse disparo conjunto era ensurdecedor. A M2 superou rapidamente as metralhadoras de calibre 30. Ela tinha o equilíbrio perfeito entre velocidade e força de impacto. Um único projétil era capaz de derrubar um caça. Vários tiros juntos perfuravam blocos de motor e blindagens leves. Não havia margem para erro. Caças americanos usavam a M2 para atacar locomotivas e comboios. Até tanques eram alvos. Os pilotos mergulhavam e atingiam o topo dos blindados, onde o aço era mais fino. A munição perfurante atravessava o metal como se fosse papel. Em 1945, a produção atingiu números recordes. Milhões de unidades foram fabricadas. A M2 se tornou a metralhadora mais produzida da história. Para os alemães, o cenário era frustrante. Onde quer que olhassem, havia uma .50 apontada para eles. A tática mudou o comportamento da Luftwaffe. Atacar um comboio com mergulhadores Stuka tornou-se uma missão suicida. Quase todo jipe ou caminhão americano tinha uma M2 montada. Nos tanques, a metralhadora ficava na parte traseira da torre. O operador precisava ficar de pé sobre a tampa do motor para atirar. Ouve-se o barulho metálico do engatilhamento. O soldado ficava exposto, fora da proteção do blindado, mas ganhava um ângulo de tiro vertical contra aeronaves. Mas como essa arma funciona mecanicamente? O segredo está no recuo curto. No quadro, o cano se move para trás a cada disparo. O cano e o ferrolho recuam travados como uma única peça. Isso mantém o cartucho preso enquanto a pressão interna da câmara ainda é perigosamente alta. Se a extração fosse imediata, a cápsula explodiria. Após 10 milímetros de curso, o cano para. O ferrolho continua o movimento sozinho para trás. Ele extrai e ejeta o estojo vazio. Nesse processo, uma mola pesada é comprimida no fundo da arma. A mola libera a energia e empurra o ferrolho de volta para frente. No caminho, ele puxa um novo projétil da fita desintegrável. A munição entra na câmara, o percussor atinge a espoleta e o ciclo recomeça.
O processo se repete mecanicamente enquanto o gatilho estiver pressionado. Assim, a M2 Browning moldou o resultado do conflito. Deixou de ser apenas uma arma e virou o símbolo da força industrial americana. O Tribunal da Guerra deu a sentença final. A ponto .50 era imbatível, 5 a 10 vezes mais energia cinética. Essa era a diferença brutal que separava a vida da morte no fronte ocidental. Por que os soldados alemães odiavam os anos 50? Não era apenas pela derrota iminente. Era pelo som constante da metralhadora Browning M2. Os americanos adotaram uma tática simples: poder de fogo esmagador. Para um soldado da Wehrmacht, parecia injusto. A munição americana nunca acabava. Qualquer veículo com rodas, lagartas ou asas trazia pelo menos uma metralhadora pesada montada. O volume de fogo era incessante. Receber disparos de uma .50 não era o mesmo que enfrentar fuzis comuns. O alcance era superior. A força de impacto era devastadora. À primeira vista, apenas uma bala maior. Mas na prática, um projétil capaz de ignorar as leis de cobertura da infantaria. No quadro, a comparação é ridícula. Ao lado do cartucho 8mm Mauser da MG-42 alemã, o .50B MG parece artilharia. A física é implacável. O projétil americano entrega até 10 vezes mais energia do que qualquer arma usada pela infantaria padrão. Isso mudou a arquitetura do combate urbano. Se você estava escondida em uma casa, paredes de tijolo ou concreto não ofereciam proteção. Os projéteis atravessavam a alvenaria como se fosse papel. Muitas vezes, nem precisavam atravessar. Uma rajada longa concentrada em um ponto estrutural fazia a parede inteira colapsar. Bunkers de sacos de areia eram rasgados em segundos. Mas o pesadelo não parava na infantaria. Tanques médios como o Panzer IV sofriam. Embora a blindagem frontal resistisse, as laterais e a traseira eram vulneráveis. Ouve-se o som metálico dos impactos. As balas de calibre 50 travavam as torres. Destruíam as óticas de mira, rompiam as lagartas, imobilizando o veículo. No Pacífico, a situação era ainda mais gráfica. Os tanques leves japoneses não tinham chance. Durante as cargas Banzai, as tripulações americanas abriam fogo. A blindagem fina cedia. O interior do tanque virava um moedor de carne. Havia um rumor persistente nas trincheiras. Dizia-se que a M2 havia sido banida pela Convenção de Genebra. O motivo? Crueldade excessiva contra o corpo humano. Isso era um mito. A arma era legal. Mas o efeito no corpo humano não era exagero. Se um projétil 50 atinge um braço, ele não quebra o osso, ele remove o membro. Se atinge o tronco, a sobrevivência é estatisticamente impossível. Muitos veteranos alemães testemunharam isso. A transferência de energia transformava tecido sólido em líquido instantaneamente. Não é necessário descrever a cena gráfica. Se a bala destrói concreto, o efeito na carne é óbvio. Os alemães entenderam o recado. A tática de assalto direto tornou-se suicídio. Eles mudaram a doutrina. Passaram a atacar as posições de metralhadora com snipers, tanques ou fogo indireto de morteiros e artilharia. Era a única forma de silenciar a M2 sem serem desintegrados. Eles não tinham nada equivalente no solo. A famosa MG-42 ou a MG-34 no tripé Lafette eram obras-primas de engenharia. O tripé absorvia o recuo e permitia uma precisão cirúrgica, mas elas disparavam o 8mm Mauser. Faltava o punch, faltava a força bruta. A única arma comparável no arsenal do Reich era a metralhadora pesada de 13mm, mas ela estava restrita aos aviões de caça. Curiosamente, a Kriegsmarine tentou adaptar. Planejaram montar M2S capturadas em submarinos U-Boat. A ideia era usá-las como defesa antiaérea quando subiam para recarregar as baterias. Chegaram a fabricar cópias da munição .50B MG. Isso prova o respeito técnico que tinham pela arma, mas o uso real foi raro. Mas isso era apenas o começo. A letalidade da M2 aumentava dependendo do que estava na fita de munição. A câmera registra diferentes pontas coloridas nos cartuchos. O padrão era o ball, jaqueta de metal total.
Destrutivo, mas básico. Os variantes exóticos mudavam o jogo. Primeiro, as perfurantes, AP. Núcleos de aço endurecido capazes de atravessar quase 3 centímetros de blindagem de aço. Depois, as incendiárias, projetadas para inflamar combustível. Imagine atirar em um avião inimigo. O impacto fura o tanque. O componente incendiário acende o vazamento. O alvo vira uma bola de fogo. Havia também a combinação perfurante incendiária, API. Furava e queimava ao mesmo tempo. E para guiar essa tempestade de metal, a munição traçante, APIT. Um elemento pirotécnico na base do projétil brilha em voo. Isso permitia ao atirador corrigir a mira em tempo real, vendo exatamente onde os tiros aterrissavam. Essencial para a defesa antiaérea ou para tiros de longa distância. E a distância era longa. A 50 BMG mantinha a eficácia letal a mais de 2 km. No solo, as fitas seguiam uma receita mortal, um traçante a cada 5 tiros. No ar, os pilotos misturavam cargas de perfurantes e incendiárias, dependendo se a missão era caçar caças ou destruir comboios. Para o alvo do outro lado do cano, a composição exata da fita pouco importava. O resultado final era sempre o silêncio. 1945. A Segunda Guerra Mundial exigia tecnologia letal. Foi nesse cenário que surgiram munições especiais, como a Raufoss multiuso. O conceito é simples, tudo em um único cartucho. No quadro, vemos o funcionamento. Um núcleo de tungstênio para perfurar blindagem. Uma carga explosiva para destruir o interior. Uma carga incendiária para iniciar chamas. O projétil fragmenta no impacto. Na prática, a munição calibre .50 se comporta como o projétil de um canhão de 20 mm. Outra inovação, a munição SLAP. A sigla significa projétil perfurador de blindagem leve com sabor. Funciona como a munição de um tanque de guerra moderno. Um projétil subcalibre menor, feito de tungstênio denso, viaja em altíssima velocidade. O resultado é visível. Ele atravessa veículos blindados leves e helicópteros com facilidade. Mas há um detalhe. Essas munições são caras. O exército não as usa em fogo automático. Elas são reservadas para atiradores de elite. À primeira vista, o calibre .50 era apenas para metralhadoras. Mas na prática, ele se tornou a alma do tiro de precisão de longo alcance. O exército americano ficou impressionado com a potência. O exemplo mais famoso vem da Guerra do Vietnã. Carlos Hathcock, um franco-atirador lendário, decidiu improvisar. Ele montou uma luneta telescópica em uma metralhadora M2. O objetivo era atingir alvos onde os fuzis padrão não chegavam. Ele conseguiu. Hathcock registrou mortes confirmadas usando uma M2 em modo de tiro único. Esse experimento mudou tudo. Ele serviu de base para a criação do fuzil M82 Barrett, uma arma de longo alcance projetada especificamente para o calibre .50. O mundo passou a chamá-lo de fuzil antimaterial. Mas o que acontece quando uma metralhadora não é suficiente? A solução foi a Quad 50. No quadro, 4 metralhadoras M2 montadas em uma única plataforma. O nome oficial era M45 Maxon Quad Mount. O propósito original era a defesa antiaérea contra aviões em voo baixo. A metralhadora .50 era boa, mas o volume de fogo era baixo para alvos rápidos. O sistema resolveu isso. Ao multiplicar as armas por 4, a cadência subiu para 40 tiros por segundo. Os alemães tinham algo parecido com canhões de 20 mm, mas o sistema era pesado e complexo. O Quad 50 era versátil. Tinha uma torre elétrica que girava 360 graus e subia até 90 graus na vertical. Podia ser operado no chão ou montado em veículos. Não demorou para mudarem o alvo. Os aliados começaram a usar o Quad 50 contra alvos terrestres. O efeito de 4 metralhadoras pesadas disparando no mesmo ponto era devastador. Árvores eram cortadas. Paredes de concreto viravam poeira. O sistema sobreviveu à Segunda Guerra e lutou na Coreia e no Vietnã. Soldados montavam as torres em caminhões para escoltar comboios e destruir emboscadas. Mas ser o operador de uma .50 tem um preço alto. O som do disparo é característico.
A fumaça e o clarão do cano entregam a posição instantaneamente. O inimigo faz de tudo para eliminar o atirador primeiro. Durante décadas, os atiradores ficavam expostos. Em tanques e jipes, não havia escudos de proteção. O operador ficava com o tronco para fora do veículo, vulnerável a tiros de fuzil. Isso só começou a mudar no Vietnã. E mesmo nos veículos Humvee modernos, os escudos só se tornaram padrão após perdas pesadas para franco-atiradores e combates urbanos. A solução definitiva veio com a tecnologia, o sistema Cross. Na filmagem, nota-se, o atirador não está mais exposto. Ele opera a arma de dentro do veículo blindado. Ele usa um joystick e uma tela. O sistema conta com câmeras térmicas, visão noturna e telêmetro a laser. O risco humano foi reduzido drasticamente. O sistema funciona com a .50, metralhadoras leves ou lançadores de granada. É fascinante observar a trajetória da metralhadora M2 Browning. Ela começou como um projeto sem muitas promessas. Hoje, mais de 100 anos depois, o design principal permanece o mesmo. A atualização mais recente é a M2A1. Ela traz um sistema de troca rápida de cano e supressor de chamas. No entanto, o coração da arma é uma relíquia da Primeira Guerra Mundial. Muitos consideram a MG-42 alemã um ícone de longevidade, mas a metralhadora Ma-Deuce é ainda mais antiga. E até agora, não existe nenhum plano para aposentá-la. Assim terminou o século de domínio de uma única arma.